Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Retornamos aqui nos estúdios do Jornal da Cidade após 3 semanas de descanso e hoje, 14 de janeiro de 2020, mais uma vez eu e João Gabriel trazendo aqui as informações, as notícias, os fatos decorrentes da nossa política local. Boa noite, João, prazer imenso. Como é que foram as 3 semanas? Descansou bastante? Boa noite, Albert. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. A gente fez aí um breve recesso, entre o final de dezembro e o começo de janeiro, só para a gente realmente dar uma descansadinha, né? Janeiro, tradicionalmente, é um mês morno assim, na política de postos, porque é o recesso da Câmara Municipal, mas esse ano, como é sucessão municipal, né, tem eleições lá em outubro, né, então já tem coisa aí esquentando e a gente vai repercutir no programa, né, tem muita coisa pra gente falar aqui, né, como sempre tem, né. Como sempre, né, João, e essas 3 semanas que nós ficamos aí ausentes das nossas redes sociais, eu, no meu grupo Postos Hoje e Amanhã, nós repercutimos muitas coisas que aconteceram aí durante esses dias, né, e o que mais grave aconteceu foi aquele transbordo do lixo lá no marco divisório. O prefeito marcou, desmarcou, marcou de novo, foi lá, teve que chegar com polícia. Foi um negócio bem complicado, né? Um político do qual é responsável pela administração de um município ter que chegar com polícia com medo de 150, 200 moradores, é muito complicado, né, João? Pois é, até a manchete do jornal do final de semana, já vamos falar sobre isso? Vamos lá, fala a matéria. Vamos começar, a manchete é a seguinte: transbordo de lixo, prefeitura busca novas áreas após desistir de projeto no marco divisório. É como o Albert falou, né? A gente não entende o que acontece aí na prefeitura com a sucessão de erros, né? Em relação à comunicação com a população. Eu vou citar alguns aqui que eu estou me lembrando de cabeça. Teve lá em setembro de 2017 a apresentação da planta genérica de valores do IPTU, que o IPTU ia aumentar muito, né? Teve aí uma revolta generalizada, até o próprio Albert destacou muito lá no grupo Postos Hoje e Amanhã. A gente teve também a instrução normativa do ITBI, né? Que foi um motivo assim, de muita reclamação. As transações imobiliárias assim, caíram muito por conta dessa questão dos imóveis. A gente teve também esse ano essa questão do transbordo e também a questão das antenas, né, instaladas ali em praças públicas e em alguns trevos de acesso a bairros, né? Então, todas essas situações que eu estou relatando aqui foram impostas à população. Em momento algum foi comunicado, em momento algum foi perguntada a opinião, né? E depois a prefeitura, em todos esses casos que eu citei, ela teve que voltar atrás. Para apagar o incêndio, né? Esse caso do transbordo de lixo é mais uma situação que aconteceu. A prefeitura ela divulgou o edital, né, para contratação ali de uma empresa para fazer o transbordo de lixo. No edital já constava o marco divisório, local, isso que é bom que se deixar bem claro, né? Se deixe claro, né? Sim. Porque depois é muito fácil você colocar a culpa em terceiros, né? Estava previsto no edital que seria ali na região do marco divisório. E o pessoal, a partir do momento que tomou conhecimento, né, Albert, se assustou, porque ninguém quer uma estação de transbordo de lixo do lado da sua residência. Além do mau cheiro, além dos transtornos, tem a desvalorização dos imóveis, né? Com certeza. Então, duas situações, João, que você comentou, que a gente já vem falando nesses 2 anos de programa, é muito preocupante. É a Secretaria de Governo e a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura, nas mãos do Celso Donato. Então mostra que a incompetência e a ineficiência dele e na frente dessas 2 pastas é muito grande. Porque após tudo isso que acontece, o próprio prefeito e seus comandados têm que vir para tentar apagar o incêndio de situações que o próprio Celso poderia ter minimizado antes. Ido lá na região, conversado com os munícipes, conversado com as pessoas no entorno onde colocaram e tentaram colocar as antenas, e ele, infelizmente, deixa muito a desejar. Tal qual acontece com os vereadores, diversos processados vão e voltam 4, 5, 6 vezes por ele não fazer esse elo de ligação. Então, desse ano de 2019, como de 2018, o Celso Donato mostra-se que, infelizmente, não é capacitado para a função do qual ele está sendo responsável. Tanto é que nas gestões anteriores, Geraldo Tadeu, Paulinho Cormina, Sebastião Navarro, ele ocupava cargos de 2º e 3º escalões. E o Sérgio veio e colocou ele no cargo de 1º escalão e acabou atrapalhando, está atrapalhando e muito
administração do próprio Sérgio. Pois é, são falhas de comunicação que comprometem a gestão, né? A gente não torce contra. Não, né? de forma alguma. É que a pessoa não tem capacidade para isso, né, João? O anúncio da estação de transbordo de lixo, se a gente for analisar, é muito positivo, porque está tentando se resolver a questão do aterro controlado. E está pagando multa diária de R$500 e com um débito de 500 mil já para a prefeitura, né, já João? estava até 9 de dezembro de 2019, estava acumulado em 503 mil Sem de dúvida. multas, né? Mas o que eu quero dizer em relação à estação do transbordo é uma iniciativa que a gente tem que ver que é positiva, que está tentando se resolver o problema. Só que a falha, mais uma vez, é em relação à comunicação, é avisar as pessoas que vai ser instalado um dispositivo desse tipo ali nas imediações, né, Albert? O que o prefeito Sérgio Azevedo fez na semana passada, em ir lá no Marco Divisório se reunir com os moradores, ele deveria ter feito no começo do processo, né? Olha, pessoal, a gente tem aqui um projeto de transbordo, não vai ficar numa área isolada, ninguém vai ser afetado. E o mais grave de tudo isso, João, que ele apresentou um projeto lá de Paranamirim, lá do Nordeste brasileiro, para os munícipes ali do Marco Divisório. Prova que ele mesmo, até então, também nem sabia o que era o transbordo. Tirou correndo lá uma maquete do jornal, nas mãos dele nós conseguimos identificar. Até a própria foto de manchete do Jornal da Cidade, eu reproduzi lá de Paramirim. Essa então, foto. Mostra que realmente até ele não sabia o que era uma área de transbordo. Então, são situações preocupantes e é aquilo que a gente sempre coloca. Se não houver uma guinada nesses próximos meses aí, essa administração vai entrar para a história como uma das mais fracas nos últimos anos. Tem várias questões relacionadas a essa questão do transbordo, só para a gente concluir o assunto. Tem licenciamento ambiental, né? Tem outra reclamação também muito séria, Albert, que eu vi, não sei se você também tomou conhecimento, moradores de Águas da Prata já estavam preocupados com essa questão ali do deslocamento de veículos ali. Trânsito dentro da cidade, né? Carregando lixo, porque já tem aquela legislação lá em Águas da Prata que proíbe, né, o tráfego de veículos pesados durante a semana, né? Então, assim, tem uma série de questões que me parecem que não foram observadas por parte da prefeitura, né? Então, eu acho que isso é muito preocupante. Vamos falar, então, uma notícia boa, pelo menos aqui da edição do final de semana, Albert. Pesquisa aponta índice de satisfação de mais de 90% na nossa UPA aqui. Então, pelo menos, né, a gente vê aí algumas reclamações em relação à demora, atendimento e outras questões, mas, segundo o levantamento que a prefeitura fez, mais de 90% das pessoas têm ficado satisfeitas com o atendimento em geral da UPA. Nós temos que lembrar que a UPA só é hoje o que é graças à descentralização feita no governo anterior dos 11 novos postos de saúde construídos, né, pelo Heloísio do Carmo Lourenço, doutora Fátima Livorato, doutor Antônio Ângelo. Isso fez com que as demandas dos bairros fossem mais bem atendidas e diminuindo a concentração de pessoas na UPA aqui em Poços de Caldas. Então é um número bastante surpreendente, mas acredito que essa administração jamais vai falar que é coisas vindas da gestão anterior, mas nós estamos aqui para lembrar e refrescar a memória dos nossos internautas, dos nossos amigos, das pessoas que nos acompanham aí, porque a realidade dos fatos são uma administração que construiu 11 novas UBSs, deixou uma saúde bastante controlada para que a população pudesse usufruir da forma que usufrui. Ô Albert, e outra coisa, né? A gente tem que também lembrar para quem não está nos assistindo que a gente precisa criticar quem quer que seja, inclusive a administração passada. Sem dúvida. Né? Não tem pudor algum em ter que falar alguma coisa, porque a gente faz aqui análise crítica e imparcial. São opiniões nossas, né? Não quer dizer que é a opinião de você que está nos assistindo, né? Então, se a gente precisar criticar a gestão do Heloísio, como a gente já criticou em algumas situações, a gente critica, a do Paulinho Corominas, a do Sebastião Navarro, do próprio Paulo Tadeu, do Geraldo Tadeu, sem né? dúvida. Então, a gente critica porque a gente tem a nossa função aqui é fazer análise sobre os fatos políticos e sobre as notícias, né? E nós não temos compromisso nenhum com o erro, né, João? Não, nós estamos aqui para mostrar a realidade dos fatos. Se tiver situações que, naquele momento, mereçam ser lembradas também, nós vamos trazer aqui para os nossos internautas. E a gente destaca muita coisa positiva que acontece na administração municipal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Dias atrás nós elogiamos aí a pesquisa que Poços de Caldas está entre as 3 melhores destinos de Minas Gerais. Exatamente. Olha que coisa bacana, que coisa boa. Mesmo a prefeitura pouco se fazendo na área turística, Poços de Caldas a marca é muito forte. Olha, né, só para você ver, só para a gente concluir essa questão do turismo, o Airbnb, né, que essa pesquisa está no top 5, né, o top 5 ali dos 5 destinos mais procurados do site lá. Depois Poços de Caldas está em terceiro lugar como o destino mais procurado do Brasil no verão, ou seja, para pessoas que querem fugir daquele calorão e tal, né? Está disputando, para você ter uma base, com Campos do Jordão e Gramado. Então, Gramado no Rio Grande do Sul, Campos do Jordão ali em São Paulo, que são destinos em alta, né, no turismo muito forte, né, turismo brasileiro, e Poços de Caldas está em terceiro lugar. E o que ajuda muito também, João, é a
divulgação da cidade de Poços de Caldas. Nós tivemos aí recentemente aquele filme Laços, né? Poços de Caldas sendo gravado, agora estão gravando novamente. Lições aqui. Agora, né? Lições agora, estão gravando lá no Colégio Municipal, a Escola do Limoeiro, passei lá, eu vi a placa. Rafael Henrique fez também uma postagem ontem sobre isso. Então isso ajuda em muito. E a marca Poços de Caldas é forte. Só que é aquilo que a gente sempre coloca. Se houver necessidade de criticar, nós traremos aqui para os nossos amigos. E Poços de Caldas, também lembrando que em 2019 foi incluída no conceito A no mapa de turismo do Ministério do Turismo. Né? Mas é isso que eu falo, João. Era conceito B, passou para conceito A. Só tem 3 cidades em Minas que tem esse conceito. Pensou se nós tivéssemos aqui o teleférico funcionando, que já deveria estar funcionando, o monotrilho funcionando, os nossos pontos turísticos muito bem conservados e preservados? Poços de Caldas seria a primeira cidade do Brasil em termos de satisfação do turista para vir para cá, porque mesmo com tudo isso abandonado do jeito que está, a gente ainda configura aí entre os 5 melhores destinos do Brasil. Vi uma foto, acho que no seu grupo, se eu não me engano, Albert, uma pessoa postou lá que visitou o Véu das Noivas nesse último final de semana com amigos aí de fora, e na hora que o pessoal foi no banheiro, chegou lá o banheiro todo detonado, né? Aí até alguém que ajudou, poxa, mas a prefeitura acabou de reformar inaugurar, né? os banheiros, mas não eram aqueles banheiros, eram os banheiros de dentro do complexo. Sim. Os banheiros que a prefeitura reformou são da parte externa. Da parte externa. É mais confortável, segundo consta, para quem está lá visitando o Véu das Noivas, ir no banheiro interno. Né? Então a prefeitura então não poderia também fazer um reparo lá dentro, né? É um banheiro de menor porte, né? Seria um custo menor, então já que vai gastar, faz acaba tendo uma imagem negativa dos próprios turistas de ter que utilizar era aqueles azulejos da década de 70, né? Aquele negócio bem antigo, bem fora de moda, né? O vaso sanitário sem tampa. Mas existe o retrô, né? Vai e volta, mas vai e volta. Esse nem retrô. Esse não é retrô nem vintage, nenhum dos dois. Nem vintage, né? Nenhum dos dois. Mais alguma coisa? Vamos ler agora as manchetes da edição de hoje, terça-feira, Albert. A manchete é a seguinte: Belo Horizontina, a Procon Poços pode ser acionado por quem quiser se desfazer da cerveja de Belo Horizontina. A gente tem visto aí todo dia na mídia aí aquele problema da contaminação da cerveja Baker, né? A marca Belo Horizontina. E o Procon Poços está recomendando, quem tiver em casa aí a cerveja e quiser fazer a devolução, é só acionar o Procon. Essa cerveja tinha muito para vender aqui em Poços, Albert. Eu mesmo já tomei algumas vezes essa cerveja. Infelizmente aconteceu esse caso, a Polícia Civil está investigando aqui um suposto envolvimento de um ex-funcionário que foi demitido, né? Então vamos ver qual que vai ser o desenrolar da situação. E Poços de Caldas é o que você falou. A marca era muito forte, inclusive ela estava disputando aí a marca Becker com a própria Heineken e os diversos pontos comerciais aí comercializando muito fortemente essa marca. A gente fica muito triste porque a gente comercializa bebidas da mesma forma que eles fazem, claro, em unidades bem menores, mas a quantidade de empregos que são gerados, as pessoas que estão envolvidas, se realmente foi uma situação de um ex-funcionário de ter feito isso, eu acredito que esse cara tem que pegar pena máxima de cadeia e nunca mais sair, porque são vidas e são pessoas que não tem nada a ver com o problema dele, com a administração da empresa. Uma pessoa já morreu, inclusive, né? 2 parece que já confirmou, parece um óbito agora no período da tarde, mais um, viu, João? E no final da tarde de hoje, Albert, a Vigilância Sanitária aqui de Poços e o Procon, eles fizeram uma entrevista coletiva para atualizar o caso aqui em Poços de Caldas, relacionado, como eu falei, a essa questão de devolução aí da cerveja. A gente fica muito entristecido, né, João? Porque são pessoas que iniciaram lá, 2 irmãos, na década de 80, essa cervejaria lá em Belo Horizonte. Eu já tive o prazer de conhecê-la lá em algumas idas minhas a Belo Horizonte. São 2 pessoas que realmente são empreendedoras. Só que da forma que aconteceu, infelizmente a marca foi jogada esgoto abaixo. É isso aí. Próxima notícia aqui da edição de hoje, a Secretaria de Esportes divulga calendário de corridas de rua em Poços em 2020. São 21 corridas, né, Albert? 21 corridas, dentre elas 4 ou 5 só que são realizadas pela Secretaria, igual nós realizávamos no passado lá, da mesma forma que está realizando agora, o restante é só apoio que a própria Prefeitura, através da Secretaria, dá. Outra notícia importante aqui em resposta a um requerimento do vereador Lucas Arruda, a Secretaria de Promoção Social diz que tem a pretensão de aumentar a vaga de idoso no centro-dia, né? Aqueles espaços em que o idoso fica durante o dia, né? Depois à noite ele volta para a casa dele. Atualmente são 40 vagas lá no CIAD da Associação Metodista de Ação Social, lá no conjunto, no Parque das Nações, né? Avenida Portugal ou Avenida Alemanha, alguma coisa assim. E são 40 vagas atualmente que são oferecidas, a Secretaria está querendo aumentar para 100. Vamos ver o que acontece. Vamos aguardar, né? Encerramos aqui, vamos intervalo? Vamos chamar o intervalo, retornaremos dentro de
poucos instantes, com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. Eu, João Gabriel, agora repercutiremos as notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, agora vamos repercutir o Pautando. Só lembrando, Albert, que nesse período que a gente ficou em recesso aqui no programa, todo dia continua circulando a coluna Pautando no Jornal da Cidade. Inclusive, quem quiser se antecipar e já ler a coluna, pode fazer uma assinatura do Jornal da Cidade trimestral. É apenas R$30, né? E ganha 2 ingressos no Cinterplex, né? E lê antes, né, de todo mundo, fica, né? Por dentro dos assuntos, né, João? É isso aí, vamos ler a primeira notinha do Pautando. É pré-campanha. Em reunião na noite de quinta-feira, filiados da Rede Sustentabilidade decidiram que o partido lançará candidato a prefeito e chapa para vereadores. O nome natural do partido para disputa é a do vice-prefeito Flávio Faria. Agora o partido tenta articular junto à direção estadual um quinhão do fundo partidário para bancar a campanha. Na semana que vem, essa semana aqui, né, filiados deverão ir a Belo Horizonte apresentar o pleito. Caso tenham sucesso, é praticamente certo que a rede disputa a eleição majoritária em Poços em outubro. Continua lendo? Pode falar, claro. A se confirmar a candidatura, a rede também deve apresentar uma chapa pura, com o vice sendo do próprio partido. Alguns nomes estão sendo sondados para o posto. Eu acredito que deveria sair Flávio Faria e Lucas Arruda. Bons nomes para a disputa da rede, João. São 2 políticos experientes, apesar que eu não compactuo com determinadas ideias em relação ao Flávio. Inclusive, eu estou trazendo algumas postagens relembrando os nossos amigos, a população de Poços, daquilo que quando ele era vereador e prometia certas coisas e depois, como vice, não fez nada daquilo que solicitava quando tinha o posto de 2 vezes como sendo vereador de Poços de Caldas. Ele e Lucas Arruda seria uma chapa muito forte e quem sabe aí teria a oportunidade de mudar, né, os rumos e destinos da cidade. 2 ex-integrantes do Partido dos Trabalhadores, nós não podemos deixar de esquecer aqui e lembrar aos nossos amigos do PT, e agora na rede estão aí tentando, junto à diretoria estadual, o quinhão do fundo partidário, que a população de uma maneira geral é contrária, para que eles possam disputar. 2 nomes bons para disputa, né, João? São os 2 nomes mais fortes, sem né, dúvida, do partido nesse momento. Né? Mas aí a rede parece que ela está tentando trazer um vice que é de outro partido ou não está filiado a nenhum partido para compor com o Flávio. A intenção aí é fazer a chapa pura. O que ficou evidente nessa reunião aí, Albert, é que eles não vão estar juntos mais com o prefeito Sérgio Azevedo na eleição de 2020. Mas só tiveram na eleição de 2016. Após isso, 5 secretarias que eles assumiram foram completamente independentes, fizeram aquilo que achavam que deveriam fazer e nunca vimos o senhor Flávio Faria em determinadas situações, aliás, em nenhuma situação, colocando a mão na cumbuca para ajudar o Sérgio. Então, já estão rompidos desde da vitória de 2016. Isso mostra que realmente o caminho deles deva ser esse na disputa de 2020, agora em outubro. E para ser bem claro e sincero, né, senhor Flávio? A sua turma que está no governo deveria solicitar ao senhor prefeito a saída do governo, porque vai ficar muito chato pedir exoneração. Pedir exoneração o mais rápido possível, porque vai ficar muito chato você sendo o candidato e teus nobres pares ainda fazerem parte da administração do Sérgio de Azevedo. A gente vai falar sobre isso aí que o Albert falou agora na sequência. Na disputa para a Câmara, a rede dará prioridade a quem se candidatou em 2016 e pretende disputar mais uma vez, haja vista que as vagas são limitadas. Também estão sendo sondados nomes de outros partidos ou que não estão filiados a nenhuma legenda para engrossarem o coeficiente eleitoral. Existe uma estimativa de que pode ser possível eleger entre 3 e 4 candidatos.
Na reunião, agora é o que o Albert falou, Flávio admitiu que assim que a pré-candidatura for anunciada, o partido terá que deixar os cargos comissionados na prefeitura, que irá afetar vários filiados, mas que isso é uma consequência natural se lançar uma candidatura independente, ou seja, vai afetar os ocupantes de cargos comissionados, não ele, porque ele continua na condição de vice-prefeito recebendo salário até dezembro de 2020. Né? Ele e o próprio Lucas Arruda, né? Então a gente exatamente. vê que ele está vendo só um umbigo próprio só, deixando os parceiros deles aí a ver navios durante 8, 9 meses aí. E se perder, caso pode acontecer, né, João? Porque uma eleição existe o vencer ou perder, os pares dele vão ficar aí todos órfãos de não ter os cargos na administração do Sérgio de Azevedo. A última notinha dessa coluna aqui, para o Albert continuar repercutindo, a articulação de Flávio Faria em fortalecer seu nome para a disputa a prefeito apenas reforça a tese de que ele passou a maior parte do mandato sem se envolver em polêmicas, justamente para não desgastar sua imagem. Diante disto, resta saber até quando o prefeito Sérgio Azevedo vai querer manter o partido em sua base de apoio. Vou ser sincero com você, viu, João? Né? O Sérgio está sendo muito paciencioso com o Flávio. Já passou da hora, viu, Sérgio? De dar carta para esse povo andar, dar linha na pipa e correr atrás do que eles acham melhor. Porque da forma que estão fazendo aí, eles vão ser os vilões do seu governo, que já não é bom. E vão continuar atrapalhando ainda mais até eles mandarem as cartas pedindo exoneração. A questão é a seguinte, né, Albert? Se o partido tem a pretensão, de fato, de se lançar numa disputa para prefeito em outubro de 2020, né, o pessoal realmente não vai se empenhar tanto de forma no exercício da função. Então, talvez aí para o Sérgio, diante de uma situação... E a rede, se não me engano, deve ter mais de 35 cargos, primeiro, segundo e terceiro escalão aí, em todos os níveis, viu, João? Então, eu acho que... Se o Sérgio não tomar uma providência e já solicitar a saída deles agora, não esperar dia 30 de março, dia 7 de abril, não. Esse pessoal vai atrapalhar e muito o que já está atrapalhado desse governo municipal. Porque a gente, assim, ninguém está torcendo contra a gestão do Sérgio. A gente faz críticas à gestão do Sérgio, mas ninguém torce contra porque ninguém é louco. De forma alguma, nós somos nascidos aqui. A gente quer o melhor para a cidade, a gente mora na cidade, então a gente quer que o Poços de Caldas sempre esteja aí nas cabeças. Mas eu acho que para o bem do próprio município, seria melhor esses ocupantes aí de cargos comissionados serem trocados. O mais rápido possível. Colocar outras pessoas que estejam mais engajadas, mais comprometidas e sejam do lado do prefeito Sérgio. Com certeza. Inclusive, no último sábado, eles tiveram uma reunião, um almoço, e apresentaram 4 novos filiados. Achei muito pouco, né, João? Para um partido que está no poder, apresentar só 4 novos filiados, são pessoas que podem ocupar cargos até a possibilidade aí de outubro da eleição. Não, e o próprio prefeito Sérgio, ele pode aproveitar servidores de carreira nesses cargos. Então, assim, não falta opção, vamos dizer assim, né? Tem como ele preencher esses cargos. Ele próprio fez aí agora, semana passada, aí, aquele anúncio de um concurso, de um processo seletivo para preencher um cargo. Eu gostei do que o João Neves escreveu. É bem complexo, bem correto, porque isso que estão fazendo não passa de balela, né, João? Vamos ser sinceros. Né? Na verdade, é um projeto que existe no governo de Minas, né, que é o Transforma Minas. É o novo, né? É o partido novo que já o Sérgio vem com essas balelas querendo copiar. Ô, Sérgio, faz o que tem que ser feito e acabou. Albert, o problema é o seguinte, é até interessante a proposta. Sim. Mas precisa dar crédito a quem de direito, ou seja, nós estamos fazendo um projeto semelhante ao governo do Estado. Mas no final do governo, faltando 8 meses para acabar o governo dele, por que ele não fez lá no seu 1º de janeiro? É porque lá não tinha um novo ainda para dar ideia. Não tinha um novo para dar ideia, é verdade. É isso aí. Vamos ler o pautando de hoje, Albert. Pedintes 1. Ao comentar em uma postagem no Facebook sobre o aumento do número de pedintes na área central da cidade, o presidente da ACIA, Carlos Henrique Diniz Cobra, e o presidente do Sindicomércio, Márcio Roberto de Oliveira, lamentaram a situação em que Poços se encontra. Aspas agora do presidente Carlos da ACIA. Assunto delicado e que parece longe de soluções satisfatórias. Várias reuniões com prefeito, delegado, promotoria, promoção social, polícia militar, guarda municipal, etc. Pedintes, malabares, dependentes químicos, dentre outros, cada um com uma atuação específica. Estamos andando em círculos e, de fato, está bem incômodo andar no centro. Lamentável. Ele até plagiou você, né? Lamentável. Né? Lamentável. Aí, na sequência, o presidente do Sindicomércio foi na mesma linha. Aspas agora do Márcio. Assunto delicado e tratado várias vezes na ACIA. Resultado prático? Foto nos jornais para promoção de alguns, entrevistas em rádio e TV, idem, né, também para promoção de alguns, e apenas conversas. E ainda estamos sendo ouvidos. Na gestão anterior, nem resposta tínhamos. Precisamos de solução e não de promessa. Então, eu falei no primeiro bloco que a gente precisa criticar a gestão anterior, a gente critica sem menor pudor. Então, eu estou até destacando aqui uma fala do próprio presidente do Sindicomércio, Márcio, em relação
a gestão anterior. Na concepção dele, né, não se fazia tanto, não se fez tanto em relação à promoção social. E depois, não, quer comentar? Quero. Pode João, comentar. eu venho acompanhando muito de perto esse trabalho em relação da promoção social. Está enxugando o gelo, João. Não estão fazendo nada mais do que já se fazia no passado. É claro que a Luzia é uma pessoa que tem, às vezes, um bom acesso de ouvir, de tentar trazer, dialogar, só que, infelizmente, estão enxugando o gelo. A gente tem acompanhado os números de moradores de rua, pedintes, malabares e outras situações da cidade aumentando gradativamente cada dia mais. Eu vejo ali na frente à Matriz, naquela padaria ali, a Big Pão da esquina da própria igreja, é vergonhoso aquilo que acontece ali. Eu vejo que a Guarda Municipal se empenha, está sempre ali pelo período da manhã, mas eles saem, os cidadãos voltam a abordar os cidadãos de bem para pedir dinheiro, pedir pinga, pedir lanche, pedir salgado na padaria e nos outros comércios no entorno. E não é só ali não, João. O próprio Márcio tem razão, o próprio Carlos tem razão, Poços de Caldas, piorou muito essa situação nos últimos anos. E aquele que cobrava muito, o nosso querido, digníssimo vereador Antônio Carlos Pereira, através do seu programa, eu acredito que ele deveria enfatizar mais ainda aquilo que ele fazia 4, 5 anos atrás. Por quê? Porque aquilo que acontecia hoje está muito pior, né, senhor Pereira? E da forma que estão colocando, mostra que realmente o trabalho da promoção social somente enxuga gelo. O Albert destacou esse assunto aí dos pedintes, até no grupo dele, posto hoje de manhã no Facebook, e eu vi que algumas pessoas interpelaram o Albert dizendo assim, mas o que você faria para resolver? Você já tem a solução? É um problema muito complexo de se resolver, não é simples. A gente tem que destacar que a Prefeitura Municipal ela já possui uma rede muito bem estruturada de proteção social, né? Não é só nessa gestão, ao longo das últimas gestões foi sendo construído todo um processo, só que tem a questão dos pedintes, tem uma questão da legislação, você não pode chegar na pessoa... Forçar a pessoa a fazer algo. Tirar ela dali. Então é muito complexo, é difícil você encontrar uma solução. Na minha modesta opinião, sou leigo no assunto, não sou especialista, eu acho que a Prefeitura deveria procurar exemplos bem-sucedidos em outras cidades ou até mesmo em outros países de como lidar com essa população em situação de rua. Eu acho que seria a primeira medida nesse momento, Albert, procurar casos bem-sucedidos de cidades do mesmo porte e até mesmo maiores, para tentar replicar aqui em Poços. É aquilo que a gente sempre fala, né, João? Nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Por que não ir atrás dos bem-sucedidos? Não, é melhor você copiar o bom do que criar o ruim. Sem dúvida. Né? Então eu acho que a gente tem que ter humildade de procurar exemplos positivos e tentar aplicar aqui em Poços. Porque como a gente está falando aqui, está insustentável a situação. Muito aqui, grande. Né? Você para com o teu veículo ali no semáforo, você é abordado por pessoas tentando vender as coisas, você está andando na cidade, você é abordado por pessoas pedindo as coisas, a prefeitura faz aí campanhas de conscientização, mas são campanhas ali esporádicas, elas sofrem com descontinuidade, não são frequentes, isso aí tem que ser uma ação permanente, a gente vê que cada dia que passa está mais grave a situação, infelizmente, mais pessoas pedindo. Então, eu acho, não sou especialista, se eu fosse o gestor ou se eu trabalhasse na gestão, eu iria sugerir que se procurasse exemplos bem-sucedidos, tanto em cidades do porte de Poços de Caldas, quanto em cidades maiores. Falou tudo. Para a gente concluir o pautando, trocas. Continuam as trocas pontuais na Secretaria Municipal de Educação. A coordenadora da divisão do Programa Municipal da Juventude, Michele Mendes Santana Inês, foi exonerada e em seu lugar assume Glaupner Conceição Carvalho, que até então era coordenador do Centro de Referência do Professor. Já Mário Augusto Marques, que era coordenador da divisão de projetos de educação complementar, foi exonerado para dar lugar a Giovanni Dias. São as trocas que existem no governo, mas são nomes que iniciaram há pouco tempo com a própria secretária Maria Helena, já o Glaupin já foi na administração do próprio Paulinho Coro Minas, e agora ele vai assumir novamente o PMJ, o Plano Municipal da Juventude, que engloba aí mais de 4 mil crianças em Poços de Caldas. Eu acredito que são nomes que têm um conhecimento daquilo que vão fazer e são pessoas que têm a capacidade para realizar aquilo que de fato necessita. Estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais, João? Encerramos a primeira edição de 2020 do Pautando. Quinta-feira a gente está de volta aqui a partir das 8 da noite aqui na página do Jornal da Cidade, com mais notícias que acontecem em Poços de Caldas e os bastidores políticos, né? Sem dúvida. Que vai fervilhar cada vez mais. Quero agradecer a todos que nos deram a honra de estar participando, digitando, comentando. E na próxima quinta-feira nós traremos aqui
a repercussão do programa de hoje e, com isso, fazer mais um Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Um grande abraço e até lá!